Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos fazer algumas aplicações da segunda lei de Newton. Vem aqui comigo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a questão de força, Lembrando que força é uma grandeza física que ela é responsável por alterar o estado de repouso, o movimento de um corpo. Como assim estado de repouso? Vamos esmiuçar um pouquinho isso. Então a gente sabe a primeira coisa que o corpo ele tende a permanecer a um devido estado. Isso é dado pela primeira lei de Newton, Então, quando eu falo em estado de repouso, o movimento de um corpo, eu estou dizendo que a primeira lei de Newton está dizendo para nós que o objeto tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, O que é essa força? Essa força resultante, ou força, como a gente pode dizer, ela causa variação na quantidade de movimento. Então, eu digo que a força resultante é igual a variação da quantidade de movimento sobre o tempo, e se eu tiver, por exemplo, massa constante, eu acho que a massa é igual, força é igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, o princípio da dinâmica, E aí vem a questão de como é que elas vão ser atuadas aí dentro desse processo. Bem, para poder a gente entender um pouquinho melhor aqui, eu vou fazer com vocês alguns tipos de força envolvidos. A primeira delas a gente sabe que é o peso. O peso é uma força que atua sempre para baixo e ela tem uma formulazinha que é P igual a M vezes G, onde que o G vale 10. Você também tem a força normal, que é a força de compressão da superfície, que ela é apontada sempre para cima, certo? Para cima, na verdade, para fora da superfície e 90 graus. Você também tem a força de tração, que ocorre em cordas. E essa força de tração, a força está sempre localizada nas suas extremidades e ao longo da corda. Além disso, nós temos a chamada força de atrito, que é a força de contato entre as superfícies, e também nós temos a força elástica, que é a força de deformação de uma mola, por exemplo, em que ela é definida como força elástica K vezes X. Pois bem, alguns casos comuns de força resultante, quando você tem várias forças atuando, os mais comuns aqui, representado. Quando você tem, por exemplo, força na mesma direção e no mesmo sentido, você tem a soma dos seus módulos. Quando você tem forças em sentidos opostos, você tem a subtração dos seus módulos. E quando você tem forças que são perpendiculares entre si, você aplica a uma equaçãozinha de força resultante é igual a raiz quadrada do F1 ao quadrado, primeira força ao quadrado, mais a segunda força ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz, certo? Bem, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre força resultante. Imagina o seguinte, eu estou empurrando aqui um Fusca, que tem uma massa de 800 kg, e eu tenho essa configuração aqui, que essa força F1, por exemplo, está puxando para a direita, O F2 vale 300, está puxando para a esquerda, e o F3 vale 500, está puxando para a direita. Ambas são forças horizontais. E a minha pergunta é, quanto equivale a resultante e a aceleração deste cara? Se você pegou essa parte aqui, agora vamos aplicar aqui. O que acontece? A força resultante nessa situação, ela representa a soma dessas duas forças F1 e F3 que estão na mesma direção e sentido, com a subtração do F2 que está no sentido oposto. Ou seja, se eu fizer essa continha, vai ficar 500 mais 200 menos 300, isso aqui fica igual a 400. E aí, a partir disso, eu calculo a força resultante, certo? Que eu já calculei ali, agora calculo a aceleração. Então, ficaria 400 igual a 800 vezes A, passo dividindo para o outro lado, a minha aceleração fica como 0,5 metros por segundo, certo? Nesse vídeo, nós falamos sobre aplicação da segunda lei de Newton. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.